Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos dar início a mais uma semana, tá? Essa semana nós fechamos os eixos temáticos. O último eixo que nós vamos trabalhar será a estatística, tá certo? Então nós estamos finalizando com o eixo 4, tá? Em relação à estatística, em relação aos meios de transporte, tá bom? Vamos lá começar a nossa aula. Primeiro, pessoal, vamos começar definindo, tá? Vou puxar aqui mais um pouquinho para que a gente possa ver a definição. Vamos começar definindo o que é estatística, tá certo? Então, estatística é a área da matemática que se refere à questão da coleta, tá? Da organização e da análise dos dados, tá? Esses dados eles podem ser quantitativos ou qualitativos. E a organização deles é feita por meio de tabelas ou de gráficos, tá bom? Vamos para o próximo slide. Deixa eu botar a bonequinha aqui de volta. Bom, pessoal, como nós estamos falando dos meios de transporte e estamos falando também de alguns dados estatísticos, a gente não podia deixar de falar um pouquinho com vocês em relação ao nosso tema atual, que é a questão da pandemia e da mobilidade urbana, tá? Então, aqui a gente tem uma pesquisa em que as pessoas, por conta da pandemia em si, né? Por conta da pandemia em si, tiveram que ter uma mudança, né, de hábito. Tiveram que ter aqui uma mudança de hábito, tá? Então, a gente tem algumas porcentagens aqui. Primeira porcentagem. 45,3% alteraram a forma de se deslocar, tá? Então, ou passou a usar uma bicicleta, ou uma moto, ou andar de Uber, ou até mesmo andar a pé, tá? 40,2% passaram a usar mais o seu carro particular, né? Os carros ficavam mais na garagem, passaram a ir mais para a rua. 21% aderiram ao deslocamento a pé. 10,6% se renderam à bicicleta e 4,8% migraram para a moto. Outro dado interessante, pessoal, é que 29% das pessoas têm frequentado parques e outros espaços abertos durante a pandemia, tá? 48% afirmam que ao redor não costumam usar máscara nem obedecer ao distanciamento. Então, o que a gente tem enfrentado assim de mais temeroso é isso aqui, né? Das pessoas quererem insistir a não usarem a máscara e não obedecer o distanciamento social, tá? Cenário de medo. 83,5% afirmam não se sentirem seguros no transporte público. 42,9% têm se deslocado apenas para trabalhar. Então, as pessoas têm saído, a sua maioria, na preocupação realmente de ir para os seus trabalhos, né? Pela questão até do medo em si, tá? Vamos para o próximo slide. Deslocamento dos brasileiros. Andar de ônibus ou a pé são os principais meios de locomoção. Então, andar de ônibus 25% das pessoas, andar a pé 22% e andar de carro 19%, tá?
De 2016 para cá, a gente traz um dado interessante para vocês, que é a questão das mortes no trânsito, tá? A cada 1,35 milhão, uma morte a cada 25 segundos. Então, apesar da pandemia, esses dados são de 2016, mas apesar da pandemia, o trânsito ainda mata muita gente, tá? Vamos para o próximo slide. No próximo slide, pessoal, a gente tem aí mais uma pesquisa, tá? Falando do risco de usar o transporte público. Durante a pandemia, você acha que utilizar o transporte público é? Então, 93% das pessoas consideram arriscado andar no transporte público. 4% disseram que não sabia, 3% disseram que é um pouco arriscado. Pessoal, eu trouxe esses dados só para que a gente compare, tá? A questão do risco do transporte público nessa pandemia, tá bom? Vamos para o próximo slide. O próximo slide, pessoal, eu trago algumas estatísticas de dados oficiais que a gente tem no Brasil em relação às mortes no trânsito, né? Então, os números oficiais são 38.561 mortes, tá? Os números estimados são um pouquinho maiores, 41.007 mortos. Feridos graves, 615.105 pessoas, tá? Os custos, né, desses acidentes têm gerado 6,6% do nosso produto interno bruto, que a gente simboliza o PIB, tá? 82% desses mortos e feridos no trânsito têm a idade de 15 a 64 anos, tá? E a proporção aí a gente tem de 4 homens mortos no trânsito para cada uma mulher morta no trânsito, tá? Vamos para o próximo slide. No nosso próximo slide, como nós estamos vendo estatística em relação aos meios de transporte, então vamos falar aí em relação ao ano passado, tá? Já em relação a 2020, a mobilidade, né? A questão da mobilidade, tá? E os transportes públicos, né? Então, o ônibus, a gente tem 42%, tá? A bicicleta está com 19%, o carro está com 14%, tá? O carro por aplicativo, ou seja, a Uber, né? 7%, as caronas, 7%, o metrô, 5%, a caminhada, 4%, a moto, 3% e 1% a questão do uso do trem, né? O principal meio de transporte, tá? Esses dados são de 2020, tá bom? Pessoal, estamos terminando mais uma aula. Estamos fechando hoje esse ciclo dos 4 eixos que nós trabalhamos, tá certo? Esse foi o último eixo. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo, tá? Estou à disposição de vocês. Assistam também ao vídeo que eu vou gravar da nossa atividade, tá bom?
Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal.